Se você fosse até uma cidade fantasma tentar descobrir se as fitas macabras que mostram pessoas desaparecendo por lá são reais e encontrasse diversos demônios morando no local, você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não, mas com certeza deixar o like e se inscrever no canal aumentaria suas chances de sobreviver. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes iremos acompanhar o Dennis tentando sobreviver nessa cidade macabra. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e te mostrar o porquê você não sobreviveria à cidade assombrada em The Fear Footage 3 AM. Esse coitado vai ter um destino pior do que a morte. Isso porque Dennis Rosen desapareceu enquanto gravava um vídeo de exploração urbana em Dark Bluff, Maryland, uma cidade que as autoridades descobriram ser abandonada durante suas buscas por Dennis. No local, os policiais encontraram a câmera do cara, que gravou as imagens que vamos ver a seguir. Então voltamos no tempo e vemos Dennis, um youtuber que explora lugares abandonados como escolas, hospitais e construções que deixaram de ser usadas há muito tempo. Porém, enquanto navegava pela internet, ele encontrou dois filmes: The Fear Footage, uma fita que conta sobre Leo Cole, um simples policial de Dark Bluff, que desapareceu após ir investigar uma casa onde uma garotinha chamada Megan finalizou toda sua família após assistir uma fita. O problema é que essa casa inteira foi demolida um ano antes, mas reapareceu do nada, totalmente intacta. Só que Leo Cole ficou preso dentro da casa e foi supostamente finalizado pelas entidades que viviam ali. Em sequência, veio The Fear Footage 2, Curse of the Tape, que contava a história de Daniel, um rapaz que ficou perturbado ao descobrir que aparecia na fita que finalizou o Cole. Então ele tenta entrar em contato com outras pessoas que também apareciam ali e consegue o contato de Alex e James, os caras que fizeram parte da fita Stormstalkers. Mas Alex não quis participar dessa maluquice toda e meteu o pé. Com isso, James e Daniel vão até Dark Bluff investigar essa tal fita. Só que os dois são atacados por diversas entidades paranormais, que parecem ser criadas com corpos das pessoas que assistem à fita. E os dois descobrem que toda a cidade estava envolvida em algo macabro junto de uma seita. Mas as motivações dessas pessoas para fazerem isso ainda são desconhecidas. Cansado disso, o Daniel vai até o local onde a casa de Megan supostamente deveria aparecer todas as noites. E isso realmente acontece. Então ele invade a casa, mas fica preso lá dentro. E infelizmente ele vê seu amigo James sendo finalizado. Porém, depois de lutar muito, o careca consegue pegar a fita e sair de lá com vida. Mas do lado de fora, o homem é finalizado por uma entidade capaz de mudar sua forma física e também é dado como desaparecido. E pesquisando sobre esses casos, Dennis descobriu que ambas as histórias aconteceram em Maryland, que coincidentemente era o estado onde ele morava. E o motivo de Dennis ficar tão interessado nessa lenda é que o rapaz não sabia se era real ou falso. Então ele queria investigar para chegar ao fundo dessa história, pois mesmo isso acontecendo no mesmo estado em que ele vivia, o youtuber nunca ouviu falar dessas bizarrices todas. Bom galera, esse cara definitivamente não sabe muito bem o que ele está fazendo. Isso porque ele está se envolvendo com vários perigos diferentes, mas não está se preparando corretamente para nenhum deles. Vamos começar pelo fato de que ele vai fazer uma exploração urbana em uma cidade praticamente ou totalmente abandonada. Só nessa questão já temos pelo menos uma dezena de preocupações, com as quais precisamos lidar e nos precaver. Porque a maioria das casas ou edifícios abandonados já não tem mais a manutenção necessária há várias décadas, ou até mais do que isso, gerando a possibilidade de um colapso estrutural a qualquer momento, por conta das estruturas deterioradas. O que pode fazer pedaços do teto caírem em sua cabeça, o chão desabar embaixo dos seus pés, ou até mesmo a construção inteira cair enquanto você está lá dentro. Como se não fosse suficiente, em construções antigas você ainda tem a chance de ser intoxicado, pois era comum usar chumbo nas construções apenas algumas décadas atrás. Mas mesmo se o prédio for mais recente, ainda existem mofos tóxicos, que podem ter se alojado na construção, animais selvagens e insetos perigosos que amam lugares úmidos e escuros para se esconder, principalmente as aranhas venenosas. Tem risco de ferimento com metais enferrujados ou pedaços de vidros jogados no chão, e buracos no chão ou poços de elevador desativados, que podem ser invisíveis na escuridão até que seja muito tarde para você desviar. E eu falo isso por experiência própria, galera. Eu já entrei em alguns lugares esquisitos quando praticava parkour, e qualquer erro pode ser fatal. Fora que mesmo que se você sobreviver a tudo isso, mas ficar ferido, a dificuldade de pedir socorro numa terra tão isolada é gigantesca. Então ninguém vai vir te ajudar antes de você bater as botas. Sem contar que se tiver alguém por perto, ele pode ser um caracudo que vai te finalizar para vender suas coisas e comprar um negocinho. Portanto, é necessário levar algumas coisas para poder aumentar as suas chances de sair vivo desses locais, como lanternas de mão e de cabeça, e principalmente as de cabeça que te deixam com as mãos livres, por caso de você precisar escalar ou se defender de alguém ou algum bicho. Máscaras de respiração para não se contaminar com poeira ou mofo, e também luvas e calçados resistentes, para evitar pegar aquele tétanozinho gostoso, ou uma infecção em um ferimento aberto, além de uma mochila pequena com suprimentos e pelo menos um kit de primeiros socorros, óculos de proteção e algumas cordas, caso as escadas estejam inutilizáveis, e você tenha que descer em algum lugar. Além disso, galera, também é indispensável levar um parceiro para te ajudar em todos os momentos, e te dar cobertura caso alguma coisa aconteça. Ir sozinho para esse lugar é uma loucura sem limites, sem contar que o cara vai te ajudar a carregar todas essas tralhas. E como podemos ver, parece que as fitas realmente viraram filmes por aqui, e já que o Dennis queria tanto assim descobrir a verdade por trás delas, ao invés de se arriscar tanto indo para essa tal cidade, era melhor só tentar contato com as famílias de Daniel e James para checar se as histórias eram verídicas, e se alguém realmente sumiu.
Isso já seria uma confirmação grande o suficiente para quem sabe impedir esse bobão de ir até lá. Fora que no segundo filme, ele viu que as histórias são usadas para atrair pessoas até a cidade e criar monstros grotescos. Fora o poder bizarro desse lugar assombrado de recriar edifícios destruídos, como se nunca tivessem sido tocados, praticamente como se fosse de outra dimensão. Então, se o youtuber for ficar em algum hotel ou uma casa próxima da região, ele deveria pesquisar bem a história do local, para não cair em nenhuma armadilha fantasmagórica, ou evitar hotéis, casas e pousadas, e apenas dormir em seu carro, porque se algo desse errado à noite, era só ir para o banco da frente e dirigir para longe dali. Determinado a chegar ao fundo dessa história, ele arruma suas coisas e pega a estrada no dia seguinte para ir em direção a Dark Bluff, explicando que se de fato essas filmagens fossem reais, ele queria saber por que os casos não eram mais conhecidos, levando em consideração que são histórias muito bizarras. E se tudo fosse falso, o rapaz queria entrevistar as pessoas daquela cidade, para saber como elas se sentiam em relação a todas aquelas histórias. Depois de uma longa viagem, o youtuber começa a se aproximar de Dark Bluff, encontrando toda aquela neblina, e dizendo que até agora tudo que viu nas filmagens sobre a cidade ser cercada de uma neblina misteriosa e intensa eram reais. Então, após mais alguns quilômetros, Dennis se depara com a placa lhe dando boas-vindas a Dark Bluff, ficando extremamente feliz por ter chegado bem no seu destino. E durante o caminho até a cidade, ele conta que quando era criança viu um fantasma em sua casa perto do armário, que era uma mulher estranha vestindo um vestido preto. Porém, ninguém acreditou nele, e por isso Dennis se tornou fissurado em explorar o sobrenatural para provar a todos que fantasmas realmente existem. E por isso, quando ouviu falar da filmagem, ele precisava ir até lá para dar uma olhada. Após dirigir muito, Dennis finalmente chega no que seria a primeira casa em Dark Bluff. O problema é que ela parecia ter sido abandonada há décadas, estando completamente destruída e caindo aos pedaços literalmente. Mas aqui o homem encontra uma única coisa que se destacava dos escombros, um brinquedo de ursinho movido a pilhas, que estranhamente ainda funcionava. E como um bom tio, ele decide levar esse troço para sua sobrinha. Seguindo o caminho, o cara também encontra alguns caixões desenterrados e jogados ao lado da estrada, como se as pessoas enterrassem os corpos ali mesmo, o que parecia bem bizarro. Longe dali, o homem encontrou mais uma casa abandonada, só que o estranho dessa era que ela estava mobiliada e novinha em folha, com a torneira ligada, desenhos jogados na mesa e comida fresca ali perto. E aí o Dennis até fala que as pessoas daquela casa parecem ter saído correndo de alguma coisa, abandonando tudo para trás, e fica se perguntando o que pode ter causado tudo isso. Depois de dirigir mais um pouco, Dennis encontra mais uma casa novinha em folha, e depois de bater na porta algumas vezes e perceber que não tinha ninguém ali, ele decide invadir para dar uma olhadinha, encontrando brinquedos espalhados pelo chão e um chuveiro ligado, como se a pessoa que estivesse tomando banho simplesmente estava com tanta pressa para fugir com a sua família, que deixou tudo exatamente como estava e foi embora sem levar nada. Ou será que ela desapareceu? No mínimo isso é muito bizarro. Assustado, o homem vai embora daquela casa, e dirigindo por todo o território de Dark Bluff, ele encontra um cemitério que parecia ser o local onde Daniel se perdeu no Fear Footage 2. E após dar uma boa olhada no lugar, Dennis percebe que realmente não tinha nada de interessante para mostrar aos seus seguidores no vídeo. Ok, é impressionante como ninguém nesses 3 filmes consegue simplesmente checar as filmagens que gravaram. Isso porque desde que Dennis chegou na cidade, a sua câmera está tendo falhas absurdas e interferência nas imagens, o que pode significar presença paranormal nos arredores. Porque como eu já falei várias vezes aqui, galera, os estudiosos da área paranormal afirmam que fantasmas emitem ou manipulam campos eletromagnéticos, que podem causar interferência em aparelhos eletrônicos, como câmeras e gravadores, causando distorções inexplicáveis no dispositivo. Tanto que um dos equipamentos necessários que o deles deveria ter trazido para sua exploração era um detector de eletromagnetismo para conseguir evitar ou encontrar os fantasmas que viu nas 2 outras fitas. Outra teoria bem interessante, galera, é que entidades sobrenaturais precisam de algum tipo de energia para se manifestarem, e os aparelhos eletrônicos podem ser uma fonte fácil e acessível para eles. Segundo os estudiosos da área, isso explica o porquê de baterias ou aparelhos falharem na presença de atividade paranormal. Então seria bem legal levar umas baterias extras para a câmera e para a lanterna, para complementar o kit que montamos anteriormente. Se bem que o senso de autopreservação desse maluco é o mesmo do Léo Cole na primeira fita, já que ele entra nessa casa abandonada e que nitidamente pode desmoronar a qualquer momento, como se ele estivesse entrando na casa da sua mãe, sem medo nenhum. E ainda por cima ele nem repara ou acha estranho o fato de ter um brinquedo eletrônico novinho e funcional num local que parece estar abandonado há pelo menos algumas décadas, indicando que talvez ainda tenham moradores ali. E mesmo sabendo disso tudo, o Dennis vê uma casa completamente mobiliada e com nítidos sinais de que alguém morava ali, e invade o local mesmo assim, sendo esse um ótimo jeito de ganhar um belo tiro na cara. A sorte dele é que o lugar também está abandonado, e se eu encontro esse tanto de casas vazias, eu ficaria bem preocupado. No mínimo eu pensaria que aconteceu algum evento apocalíptico por ali enquanto eu estava dirigindo, e esse evento forçou os moradores a fugirem dali. Mas o que motivou isso ainda é um mistério, mas já devia ser o suficiente para o Dennis sair daquela cidade o mais rápido possível, mas ele nem parece preocupado com essa questão. Frustrado em não ter encontrado uma única alma viva e sem qualquer respostas para suas perguntas, Dennis decide entrar no seu carro e dar meia volta, falando para seus seguidores que tinham um plano B para o vídeo não ficar muito chato, que era explorar uma serralheria abandonada que ficava perto daquele local. O problema é que quando chega na borda da cidade, o youtuber se depara com placas dizendo que aquele era o fim da estrada,
estrada, o que era muito estranho, pois o rapaz tinha certeza que aquele era o local de onde ele veio. Só que até aí, o Dennis acha que apenas tinha se confundido, até que ele vira para trás e percebe que a estrada por onde ele veio tinha simplesmente desaparecido, e no lugar dela foi gerada uma imagem espelhada da paisagem em sua frente, como se Dark Bluff estivesse viva e mudando a todo momento. Assustado, ele pega seu celular e liga para seu amigo Chris, tentando pedir ajuda, mas não demora muito para o sinal de telefone ser cortado, deixando Dennis sem qualquer forma de se comunicar com o mundo exterior. E isso faz o youtuber entrar em pânico, até que ele nota uma estradinha do outro lado da floresta e decide ir até lá para ver se conseguia alguma ajuda ou via algum carro passando que pudesse lhe dar uma carona. Porém, ao chegar ali, Dennis nota algo muito errado, pois ele estava na estrada que dava para a cabana onde o Daniel e o James ficaram em The Fear Footage 2. Mas o medo é tanto que ele mal tem tempo de pensar sobre isso. Ele entra na cabana procurando por qualquer pessoa que pudesse ajudá-lo, mas novamente não encontra ninguém. E quando volta ao lado de fora para ir até o seu carro, o homem se assusta ao perceber que seu veículo tinha desaparecido, e tudo que tinha naquela estrada era um monte de pássaros mortos. Isso faz o Dennis entrar em choque. Então ele se senta no chão, dizendo que tudo isso não poderia estar acontecendo, já que era impossível essa situação ser real. Sem ter outra opção, o rapaz segue caminho a pé pela estrada, e ele anda tanto que quando percebe já tinha anoitecido, e logo ele nota que a situação estava prestes a ficar muito pior. Isso porque mais à frente, Dennis encontra a placa que dava boas-vindas à cidade, e fica feliz em pensar que estava perto de sair dali. Mas tudo muda quando o homem vê marcas de sangue espalhadas pela placa e pelos arredores, e seguindo o rastro, ele encontra o uniforme de Leo Cole jogado na estrada. Bom galera, aqui já podemos notar algo muito preocupante. A cidade está viva e mudando sua estrutura a todo momento, podendo manipular a realidade dentro dela para prender as pessoas que vão até lá. Ou seja, mesmo se o Dennis conseguir ir até a estrada por onde ele chegou, a cidade pode simplesmente criar um contorno que vai fazer o cara voltar ao ponto de partida, tornando impossível uma fuga de carro. Portanto, agora o Dennis está preso ali dentro, pois nem mesmo o GPS consegue identificar o local e nem uma rota de saída. Então, o Dennis tinha duas opções antes de sair do carro: ficar no carro antes dele sumir, é claro, e tentar chamar ajuda, e quem sabe dormir ali esperando que a cidade mude novamente alguma hora, abrindo passagem para ele voltar ou fazer outro caminho, ou então sair do carro e explorar o local em busca de ajuda e uma forma de sair da cidade. Mas se ele optar por sair do carro, é óbvio que a cidade vai mudar de novo e tirar o veículo dele, galera. Isso porque esse lugar está vivo e vai fazer de tudo para prender o cara lá dentro, então não é difícil prever que o veículo vai sumir. Fora que, como eu mencionei antes, entidades paranormais têm a capacidade de interferir em aparelhos eletrônicos, então podemos presumir que a cidade cortou o sinal de telefone com o mundo exterior. Mas ela só fez isso quando o Dennis ligou para o seu amigo, indicando que ela não é onisciente, e sim está apenas observando o cara o tempo todo, como se tivesse olhos em todo o território da cidade. Isso pode ser uma informação útil, pois se fizermos algo muito inesperado, pode ser que ela não tenha tempo de reagir. Porém, agora que está desabrigado e sem um veículo para fugir, Dennis tem que tomar muito cuidado para não se perder na floresta e acabar vivendo um bruxo de Blair da vida. Fora que ele literalmente passou pela entrada do local onde o Daniel e o James ficaram na segunda fita. Isso por si só já deveria alertar o Dennis do que estava por vir, porque já sabemos que aquela cabana foi demolida. Então a cidade estava fazendo novamente aquela coisa de ficar indo e voltando no tempo, ou quem sabe alterando dimensões. E é exatamente por isso que ele não deveria ter ido sozinho, porque agora se alguma entidade demoníaca pular no pescoço dele, não tem ninguém para ajudá-lo, como era o caso de Daniel e James, por exemplo. Fora que agora, o Dennis precisa manter a calma a todo custo para pensar com cautela, porque qualquer erro pode custar a vida dele, como por exemplo, o fato do cara ter gritado quando viu sangue na placa da cidade, porque esse berro poderia facilmente chamar a atenção de alguma criatura que fez aquilo, e ainda pode estar por perto. Com medo de ser o próximo a ser abatido, Dennis continua sua caminhada até que encontra uma espécie de pousada na beira da estrada. Lá ele tenta conseguir ajuda gritando por socorro, mas como todos nós já esperávamos, não tinha ninguém na casa. Frustrado, o homem invade procurando por recursos, e encontra um moletom para se proteger do frio, bebe uma água depois de horas caminhando, e também encontra uma lanterna para ajudá-lo a enxergar no escuro. Procurando por mais pistas do que estava acontecendo e alguém que pudesse lhe ajudar, o youtuber vê que em um dos quartos eram exatamente 3 horas da manhã, e vasculhando os armários dos quartos, ele encontra um toca-fitas, e duas fitas datadas de outubro de 1990, onde ele escuta uma garota gravando uma espécie de diário em um áudio, e falando sobre como seu irmão estava estranho desde que encontrou uma fita bizarra no celeiro da família, e não parava de assisti-la todos os dias. Nesse momento, ouvimos o tal irmão entrando no quarto e atirando na garota a sangue frio. Isso assusta Dennis, que decide sair dali o mais rápido possível, mas assim que pisa do lado de fora da pousada, ele ouve trovões mesmo sem uma única nuvem no céu, e começa a ouvir passos correndo ao seu redor. Com isso, o cara grita perguntando quem se escondia na escuridão, e recebe risadas macabras de crianças vindo de todas as direções. Com medo, ele volta para a pousada, se sentando no sofá até a noite passar, e acaba pegando no sono. Mais tarde, ele acorda com pancadas fortes vindas do lado de fora, e decide ir checar o que estava acontecendo. E aí, mesmo perguntando quem era o responsável por isso, o youtuber não recebe nenhuma resposta, e segue o som até o celeiro que ficava perto da pousada. E aí ele encontra um cara batendo sua cabeça contra a parede, e quando Dennis pergunta o que estava acontecendo, o homem fala que ficou
triste, pois finalizou a sua mãe, pai, irmã e a si mesmo. Então a criatura se revela como um zumbi com a cabeça estourada e começa a perseguir o youtuber, que consegue por sorte voltar para a pousada e trancar a porta, onde ele fica escondido até o amanhecer, ainda tentando acreditar que tudo aquilo era real. Ao amanhecer, Danny sai da casa e percebe que toda a bizarrice daquela cidade realmente sumia durante o dia, se tornando mais forte às 3 da manhã. Então o homem vai novamente até a estrada e se senta no chão na esperança de que uma hora alguma pessoa passasse por ali e o resgatasse. Porém do nada, o cara percebe uma coisa que não estava ali antes, uma barraca que tinha algumas roupas dentro, além de um peixe morto e um livro que explica mais ou menos o que estava acontecendo. Pois esse livro de ocultismo falava sobre uma tal barreira antiga, que após ser conjurada cercava o local com uma névoa densa, e as pessoas que passavam por ele jamais conseguiriam sair vivas. O livro também fala que as portas desse local se movimentavam para frente e para trás no tempo e espaço, e que quem morre ali é despertado pelo sobrenatural e retorna dos mortos, e também avisa que existem seres vestindo mantos pretos, que são chamados de observadores, e que eles são discípulos desse reino macabro, responsáveis por reunir os corpos do cemitério para orações e oferendas ao maligno. Além disso, também é dito que objetos desse mundo macabro, como utensílios, móveis, etc., podem cruzar por acidente para o mundo material, onde possuem uma pessoa e depois desaparecem, podendo ser essa a origem da fita macabra. Porém, o próprio livro diz que não existem muitas informações sobre esse outro mundo, fora as que ele relatou. Ok, agora que já estamos por dentro de alguns dos perigos de Dark Bluff, é importantíssimo que consigamos formas de nos defender, se é que alguma delas vai funcionar. Mas é aquele ditado, tá no inferno abraça o capeta. E digamos que isso traduz bem a situação do coitado do Dennis. Afinal, isso aqui tá mais para o inferno do que a terra em si. Aparentemente, todos os itens que ficam dentro das casas são reais e funcionam perfeitamente bem, como a lanterna e os mantimentos, pois o cara achou uma garrafa d'água dentro da pousada que estava inteira. E levando em conta que não sabemos até quando vamos ficar presos nessa cidade, mantimentos são extremamente importantes para não morrermos de fome e nem ficarmos sem energia enquanto fugimos ou lutamos com as entidades que vivem aqui. Portanto, seria essencial encontrar uma mochila e encher ela de garrafas d'água e comidas enlatadas, que demoram mais para estragar. Assim, tudo que teríamos que fazer durante a noite era achar uma casa com lareira, onde podemos fazer fogo para esquentar a comida, ou até mesmo fazer uma fogueira na floresta, que aparentemente as criaturas só saem para caçar a partir das 3 horas da manhã. Pois antes disso, Dennis conseguiu caminhar a noite inteira sem nada de ruim acontecer. E tirando a cidade ficar mudando de lugar, o Dennis não sofreu nenhum ataque. Então o melhor a se fazer também seria inverter o sono e dormir no final da tarde até as 3 horas da manhã, que é o período em que temos que ficar mais atentos e descansados para lutar por nossas vidas. Porém, galera, isso tudo não teria acontecido se Dennis fosse menos burro e tivesse se preparado melhor para essa aventura. Se bem que burrice não tem cura, né? Só que ele mesmo disse que não sabia se os filmes eram reais, e nas filmagens ele viu diversas criaturas macabras e cultistas satânicos. Então por que diabos ele não levou uma arma de fogo e algumas coisas para afastar ou combater os espíritos, como o Shaw Rudy fez em Deadstream, onde ele também foi até um local assombrado, onde ficou preso com diversas entidades macabras e só sobreviveu porque se preparou bem para enfrentá-las. E como nosso amigo aqui está desarmado, é melhor ele usar a luz do dia para invadir as casas e procurar por armas de fogo que ainda funcionassem. Afinal, isso aqui é os Estados Unidos, eu tenho certeza que deve ter pelo menos um revólver embaixo de algum travesseiro nesse lugar. Se ele achar uma padaria ali então, eu garanto que ele vai ter bastante armas. E como eu já disse antes, o Dennis tem um dos piores sensos de autopreservação que eu já vi até hoje, pois ele sabia que tinham entidades rondando a casa pelos barulhos e risadas macabras das crianças. Então por que ele decidiu sair de novo para checar um som do lado de fora, ao invés de ficar seguro dentro da casa em posição fetal? Mas com a aparição desse garoto com a cabeça estourada, que parecia muito um instalador de The Last of Us, podemos atestar com toda certeza que as pessoas mortas pela fita realmente viram monstros macabros. Depois de ler sobre toda essa bizarrice, Dennis começa a pensar que quem deixou aqueles pertences ali com certeza voltaria para buscá-los. Porém, o que o youtuber não contava era que essa pessoa só iria aparecer ali após o anoitecer, pois quando a noite cai, o rapaz ouve barulhos de passos vindos dos arredores, até que Alex sai da mata apontando uma arma para o Dennis, perguntando o que o cara estava fazendo naquele lugar maldito. Só que o rapaz conta que tinha se perdido e só queria sair dali, mas o Alex avisa que isso era impossível, já que aquela cidade era como uma outra dimensão, e ele tinha entrado na cidade para procurar por seu amigo James, que desapareceu há muito tempo. E desde então, já fazia uma semana que o homem estava preso lá dentro. Então Alex fala que só tinha uma saída, e aconselha o Dennis a fazer o mesmo que ele. Em seguida, o jovem se finaliza, deixando o youtuber apavorado. Com medo de ficar sozinho no meio da floresta, Dennis sai correndo procurando uma saída, até que ele vê uma criança sentada em um balanço, e o garotinho conta que uma fita macabra aparece de tempos em tempos, ceifando várias vidas, e que a única forma de acabar com a maldição feita por ela era retirando a fita do local onde ela pertencia desde o início. Sem entender muito, Dennis tenta conversar com o menino para saber mais, só que a criança simplesmente desaparece, deixando um bilhete que dizia o seguinte: se você aparece na fita, você está morto e não pode sair. O que de certa forma deixa o youtuber aliviado, pois ele não estava nas filmagens, ainda. Seguindo o caminho, o rapaz percebe algo bizarro, que a cidade jogou ele de volta ao ponto de partida na barraca,
física. E como o homem já não tinha mais energia para andar, ele decide pegar a arma de Alex para se defender e entrar na barraca para se abrigar até a noite passar. Porém, como sempre, assim que as 3 horas da matina chegam e Dennis já está quase apagando de cansaço, ele ouve um bebê chorando do lado de fora e uma mulher gritando que queria seu bebê. Assustado, o cara pede para ela ir embora, mas a moça grita e parte para cima da barraca, recebendo um tiro para ficar esperta. Assustado, Dennis sai para conferir se tinha finalizado a criatura, mas percebe que errou feio, pois ainda conseguiu ouvir a entidade correndo ao seu redor. Com medo, Dennis atira mais uma vez, tentando espantar o monstro, mas acaba gastando sua última munição. E ao perceber que ele estava indefeso, a entidade o ataca, ferindo Dennis, que corre para longe dali, conseguindo sobreviver a mais uma noite naquele lugar macabro. Ao amanhecer, o homem encontra um riacho e aproveita para beber uma água, e enquanto estava andando pelas redondezas, o youtuber vê um helicóptero sobrevoando o local, que provavelmente era o mesmo que Daniel e James viram em sua segunda noite em Dark Bluff, e como já era de se esperar, o helicóptero não ouve os gritos de socorro dele. Bom, aparentemente, desde que o Dennis sobreviva às noites ele ficará seguro, e então realmente temos que focar todos os nossos esforços em conseguir ver o sol raiar. Mas é como eu disse, esse cara tem a capacidade de sobrevivência de uma ameba. E eu sei que é um pouco repetitivo falar tantas vezes, pessoal, mas cada vez esse cara me impressiona mais com quão estúpido ele pode ser. Esse homem é a definição da seleção natural de Darwin, porque mesmo sabendo que as entidades saem à noite e estando desarmado, ele fica ali esperando o dono da barraca voltar até anoitecer, sendo que nem sabíamos se essa pessoa era amigável, pois ela poderia ter enlouquecido por conta das coisas bizarras que acontecem na cidade, tanto que foi exatamente o que ocorreu. Não satisfeito, ele ainda gasta as munições da única arma que ele tem no nada, e joga a arma fora ao invés de guardá-la, para tentar encontrar mais balas em alguma casa, ou até mesmo no corpo do Alex. O correto era esperar a entidade aparecer na sua linha de visão, e no máximo dar um tiro de advertência, porque nessa dimensão parece que as feras têm sim presença física, e podem ser feridas. Portanto, armas são extremamente úteis aqui, fora que ele nem parou para conferir quantas munições ainda tinham no pente. E galera, a entidade não sabia que o homem estava na barraca, já que tinha um corpo ali perto dele, portanto é bem possível que ela acreditasse que a pessoa que tinha acampado ali já tinha batido as botas, ou ela foi até ali para pegar o corpo de Alex e transformá-lo em uma das criaturas. Mesmo assim, aquele animal começa a gritar de dentro da barraca, ao invés de ficar quieto e esperar a criatura ir embora. E se o que a criança disse for verdade, e levando em conta que não vimos Dennis em nenhuma das fitas macabras, podemos supor que ele consiga sim sair dali. Portanto, sobreviver até achar essa tal saída é fundamental. E digamos que apesar da desidratação diminuir nossas chances, beber a água de um riacho sem ferver a água para purificá-la também pode fazer a mesma coisa, porque ele pode acabar contraindo uma doença devido às bactérias, patógenos e outros micro-organismos que se escondem na água. E como ele está em uma cidade cheia de recursos, era só tentar encontrar uma panela e fazer uma fogueira improvisada para ferver a água. Além, é claro, de pegar uma garrafa para carregar a água com ele. E galera, se essa fita e a cidade de Dark Bluff são de outra dimensão, talvez aquele Daniel e o Cole que vimos bater as botas e todas as outras pessoas que foram finalizadas na fita são de dimensões paralelas. Então, desde que elas não entrem na cidade, provavelmente todas ficarão seguras. Mas quem entra aqui já está condenado de qualquer forma, pois como todas as entidades disseram até aqui e nas fitas anteriores, ninguém que entra pode sair. A cada hora que passava, o terror aumentava no coração do Dennis, porque ele sabia exatamente o que acontecia quando escurecia, e ele mesmo disse que não estava em condições de sobreviver mais uma noite naquela cidade macabra. Porém, mesmo contra sua vontade, a noite chega, e enquanto ele andava pela estrada ainda procurando uma saída, um homem se depara com um pequeno pacote de evidências policiais em sua frente, e abrindo ele, o cara encontra nada menos que os óculos que James perdeu em sua jornada. Nesse momento, uma porta aparece no meio do nada, com alguém batendo do outro lado, e por curiosidade, ao invés de sair correndo, Dennis decide abri-la para ver o que tinha do outro lado. Só que imediatamente essa curiosidade vira pavor, ao perceber que ele estava na casa de Megan. Assustado, ele tenta encontrar uma forma de sair. E percebe que ainda estava sendo perseguido pela entidade da floresta. Enquanto corria pela casa, Dennis conseguiu ouvir os gritos de Daniel chamando por James. E também escutou uma criatura horrenda dizendo que ele não poderia sair. Porém, a cidade decide poupar o cara mais uma vez, abrindo uma porta que o leva de volta à estrada da cidade. Sem outra opção, Dennis volta a andar até amanhecer, implorando para que qualquer um que visse aquela fita não tentasse chegar a Dark Bluff, pois todas as histórias e filmes sobre aquele lugar eram reais. Logo a noite chega de novo, e enquanto caminhava, ao invés de topar com monstros, Dennis se vê frente a frente com Daniel, que ainda estava vivo, após o ataque que ele sofreu da entidade, após pegar a fita e fugir da casa de Megan. E o nosso cabeça de maçaneta favorito conta que estava procurando uma ponte vermelha e pergunta se Dennis tinha visto uma, pois ele tinha encontrado um jornal mais cedo que falava sobre uma mulher que jogou seu bebê da ponte em 1980 e depois bateu as botas por vontade própria. Isso fez Daniel pensar que ela foi a pessoa que assistiu a fita na década de 80. Além disso, o homem tinha encontrado uma garotinha vagando na floresta há alguns dias, e a menina lhe contou que a ponte vermelha ligava os dois
mundos como uma passagem. Então, vendo que o youtuber estava confuso, Daniel explica que Dark Bluff ligava o mundo material com uma dimensão demoníaca e pede que seu novo colega fique atento aos sons de sinos, pois isso significava que eles estavam perto, mas que se pelo menos as pessoas do lado de fora encontrassem a câmera de Dennis, talvez isso tudo acabasse de vez. E aí, sem ter muita escolha, Dennis continua seguindo seu novo amigo, até que ambos encontram a tal ponte. E sem pensar duas vezes, Daniel segue um buraco na cerca, se esgueirando por um caminho na floresta, mas o youtuber fica com medo e demora a descer, se perdendo do careca. Porém, como ele não queria ficar ali sozinho, Dennis tenta encontrar o cara de novo no meio da floresta, mas tudo que ele vê são cartazes de desaparecido em sua frente, do Daniel, do James, do Cole e finalmente um cartaz de si mesmo. Mas dessa vez embaixo, as autoridades tomaram providências, ordenando que ninguém tente procurar o youtuber por conta própria. Depois desse acontecimento bizarro, Daniel surge do nada repetindo a mesma frase: "Eu me separei do James naquela casa." E aí vários passos começam a surgir em volta dos dois, até que um som muito alto assusta o Dennis, que perde a atenção e nem percebe quando Daniel desaparece. Totalmente em choque, o homem tenta fugir enquanto é perseguido por Daniel, que a essa altura já se transformou em mais um dos monstros de Dark Bluff, até que o youtuber consegue chegar até uma casa, onde ele se esconde na tentativa de sobreviver mais uma noite. Bom, levando em conta o fato de que vimos o destino terrível que Daniel teve no passado, e o fato de que a cidade pode replicar pessoas e locais, além de transformar as pessoas que morrem ali em monstros, Dennis deveria tomar o máximo de cuidado possível com quem encontrar por ali, pois aquele pode muito bem não ser o Daniel, e sim mais uma cópia da cidade. E ele que assistiu aos outros dois filmes deveria saber disso, pessoal. Parece que esse cara sofre de amnésia. Mas se o Daniel está falando a verdade sobre uma possível saída, vale a pena checar. Só que o rapaz não deveria ter seguido esse careca pro meio do mato, de onde ele acabou de sair e passar um perrengue, né? Ao invés disso, seria melhor ele pedir a ajuda do Daniel, contando que sabia como quebrar a maldição da fita, e mostrar as gravações do que aconteceu com o Alex, pois juntos, eles teriam mais chances de encontrar a fita, e cobrirem a retaguarda um do outro, lá ele, para evitar que alguma criatura se aproxime das sombras. Fora que se aquele for o verdadeiro Daniel que só ficou preso na cidade depois da segunda fita, quer dizer que ele conseguiu sobreviver por meses ali dentro, e deve conseguir nos ensinar bastante coisa sobre como funciona Dark Bluff. Além disso, pessoal, pelo que parece, a cidade só consegue spawnar e controlar uma entidade por vez, já que nunca tem mais de uma em cena, e aparentemente elas aparecem em locais onde houveram assassinatos envolvendo a fita. Então, se esse youtuber tivesse estudado o local, é bem possível que ele conseguisse evitar as áreas em que isso aconteceu para continuar vivo, e diminuir o contato com as entidades de Dark Bluff. Mas agora já era tarde, pois tanto ele quanto nós sabemos que se você vê um cartaz seu desaparecido, é porque já não tem mais como sobreviver. Fora que com mais esse desaparecimento em Dark Bluff, a polícia deveria cercar logo essa área e fechar as estradas que dão para esse local, impedindo que os turistas e os curiosos entrem na cidade, protegendo ela mais ou menos como fazem com a Área 51 com os soldados na fronteira, e estudar esse portal interdimensional que fica ali com a ajuda dos cientistas, montando bases ao redor da cidade, tipo como foi feito nas Backrooms, porque imagina se essas criaturas demoníacas conseguissem cruzar para o nosso mundo. Aí os guardas já estariam ali para fuzilar qualquer coisa que saísse daquele portal, e quem sabe conseguir fechar ele um dia. Enquanto estava ali dentro, torcendo para as feras não conseguirem encontrá-los, Dennis ouve uma televisão da sala ligando, o que era estranho, pois toda a cidade de Dark Bluff não tinha eletricidade. Mas quando se aproxima, o homem percebe que ali estava a filmagem responsável por toda aquela maluquice, a Fear Footage. E se lembrando do que aquela criança lhe disse, Dennis retira a fita dali, dizendo que essa deve ser a casa onde essa coisa apareceu pela primeira vez. Porém, quando ele achava que tudo tinha acabado, o homem ouve Daniel batendo na porta, pedindo para entrar, pois se ele pegasse a fita, aquelas coisas iam tirá-lo da cidade macabra. O youtuber até tenta procurar uma saída, mas ele encontra uma criatura que parece ser amigável, e ela avisa que Dennis não devia ter atravessado aquela ponte, pois agora eles sabem que o cara estava naquele mundo. Nesse momento, o cara nota que era a hora do capiroto, exatas 3 da manhã, e sabendo que o bicho ia pegar, ele tenta fugir para salvar a sua vida, mas o coitado percebe que estava sendo seguido por um dos cultistas, os discípulos do mal. Assustado, o youtuber foge até que percebe onde estava, no cemitério de Dark Bluff, e depois de percorrer uma distância absurda, ele tropeça caindo de frente àquela casa que o Daniel encontrou e perdeu a fita. Porém, sem tempo para pensar, Dennis decide entrar ali para se proteger. Só que pouco tempo depois, mais uma daquelas criaturas aparece, dizendo que era o coveiro que morava naquela casa, até encontrar a fita macabra em seu porão, e revela que foi ele quem assistiu pela primeira vez em 79, dando início à maldição na cidade de Dark Bluff. E aí, Dennis pergunta o que era aquele lugar, e a criatura responde que o homem só saberia se desaparecesse como todos os outros. Então o coveiro ataca o rapaz, que consegue desviar sendo teletransportado para o que parecia ser a sua casa, onde podia até ouvir a voz da sua mãe lhe chamando para o jantar. Porém, quando o cara ia baixar sua guarda, mais uma entidade surge para persegui-lo, e ao tentar escapar por uma porta, Dennis é teleportado de volta à pousada.
Porém, dessa vez tinha uma criatura se rastejando pelas trevas, fazendo o cara fechar a porta e desejar estar em qualquer outro lugar que não fosse aquela casa. Só que Dark Bluff não é tão boazinha, e além da câmera dele começar a falhar, outra entidade gigante aparece para finalizar o cara. Só que quando ele fecha a porta, o homem é transportado para a casa onde achou a fita e fica completamente sem entender o que estava acontecendo. Com medo, ele continua procurando uma saída, até que houve aquele brinquedo de ursinho que achou mais cedo tocando na escadaria. E depois de desligá-lo para conseguir ouvir os arredores, uma criança demoníaca aparece segurando o brinquedo, o que assusta o youtuber, que foge dali, saindo para o lado de fora e sendo transportado de volta à casa do coveiro. Já sem esperanças de sobreviver, Dennis vai até o sótão e se tranca torcendo para nenhuma criatura encontrá-lo. Porém, quando pensava que estava seguro, alguma coisa abre a porta, e o rapaz ouve a voz do Alex o chamando, e dizendo que achou uma saída da floresta. Mas quando o cara vai checar, descobre que o Alex já tinha se transformado em outra coisa, então ele tenta fugir de todas as formas, até que se lembra do que o coveiro disse sobre a fita estar no porão. O cara vai até o andar de baixo para procurá-la, encontrando a fita em um dos cantos da casa, e encerrando o ciclo. Então ele sai da casa correndo, achando que tudo tinha acabado, mas percebe que ele estava sendo perseguido por cultistas que tentaram atirar nele várias vezes. Mas Dennis consegue fugir para a estrada, onde infelizmente é atropelado por um carro. Logo, os três amigos que estavam lá dentro saem para checar o que tinha acontecido, e esses caras são o Jay, o James e o Alex. E quando o James tenta ligar para as autoridades, ele é finalizado, iniciando a fita Stormstalkers e fechando o ciclo de vez. Porém, o sacrifício de Dennis não foi em vão, já que após encontrarem as gravações dele, as autoridades fecharam todas as rotas que entravam e saíam de Dark Bluff e excluíram a cidade dos mapas para que ninguém nunca mais fosse até lá. Todos os 268 moradores de Dark Bluff foram considerados desaparecidos, e as autoridades pedem que ninguém que tenha informações entre em contato, para evitar que essa história se espalhe e mais um ciclo da fita comece. Bom, galera, está na cara que tudo isso faz parte de um ritual muito maior, e apenas pessoas comuns não seriam capazes de parar nada disso. Então, no momento em que você fosse fisgado pela curiosidade de descobrir se a cidade era real, você estava condenado, pois mesmo conseguindo escapar daquela dimensão maldita, os cultistas, que provavelmente foram os que começaram tudo isso, estariam prontos para te finalizar na base do chumbo, para evitar que esse culto fosse revelado para a humanidade. Provavelmente as fitas vão chegar em outras pessoas nessa realidade, e elas irão continuar indo até Dark Bluff. E aí todos nós sabemos que o destino delas é sentar no colo do capiroto. Fala, galera, se vocês fossem parar em uma cidade cheia de entidades macabras como essas, o que vocês fariam? Me contem nos comentários. E se você fosse um agente do FBI que tem que caçar um assassino que parece usar magia negra para obrigar suas vítimas a se finalizarem, e que talvez a sua família seja o próximo alvo, o que você faria? Quer saber se a Agente Hacker conseguiu capturar esse assassino extremamente inteligente? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado quando forem visitar cidades abandonadas. Nunca se sabe se ainda existe algo morando por lá.